você crê, diga amém. If you believe, say amen. Glória a Deus. Por que é que nós estamos ensinando sobre caráter? Why we are teaching about character? Porque muitos cristãos, infelizmente, eles vêm à igreja Because many Christians used to come to church, mas eles mantêm o seu caráter antigo e negativo na sua vida. but they maintain a bad and negative character in their lives. Dando um mau testemunho como cristãos e como verdadeiros filhos de Deus. They are coming to church, but they give a bad testimony as a child of God. Então todos nós devemos ter o nosso caráter, né, transformados, renovados pelo poder de Deus. And we all must have our character transformed into the image of Jesus Christ. Um caráter santificado, com o qual Deus espera que nós nos aproximemos dele, com esse caráter santificado. All of us need to have this sanctified character that look like Jesus Christ. Então vamos ler o texto novamente, 2 Coríntios 3:18, Let's read the text of 2 Corinthians 3:18, please. que diz assim, ó: todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos transformando, nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. 2 Corinthians 3:18 says, "So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, make us more and more like Him as we are changed into His glorious image." Amém? Amen. Aleluia. Glory to God. Texto poderoso, né? A powerful text of Você the recebe scripture. isso? Do you receive this? Ele está nos transformando na imagem do seu Filho, amém? He is changing us into the image of His own Son. Mas a primeira coisa que nós devemos distinguir aqui é habilidade de caráter. And the first thing that we need to understand is gift and character. Então veja bem, nós já vimos que caráter é a soma das qualidades morais, positivas e negativas que uma pessoa tem. We have seen in the first message that character is the sum of the positive and negative moral qualities that a person has. Então é aí que se reside, né? É a base de um ministério confiável para você manter o seu chamado inabalável diante de Deus. Then character here that lies the foundation and the trustworthy of a ministry. Agora preste atenção que eu vou te falar. And pay attention what I'm going to say to you. Muitas pessoas eles supervalorizam, né, dons ou habilidades. Many people overvalue gifts and abilities. E eles pouco se importam com o caráter da pessoa, a personalidade de caráter dessa pessoa. And care little about the character. Overvalue gifts, but not character. Então, se a pessoa toca bem, canta bem, prega bem, eles supervalorizam. Or if someone know how to sing, to preach and to do things, they overvalue him or her. Mas Jesus diz que se conhece uma pessoa pelos frutos que ela produz. But Jesus said that the person is known by the fruits that he or she gives. Então, como que é o nosso caráter diante da nossa família? Quem que é a pessoa que nós somos diante da nossa família, nossa casa, nosso dia a dia, nosso trabalho? And I want to ask you, how is your character before your family, your neighbor, the people who lives beside you? Pois dons ou habilidades está nos referindo à capacidade que o indivíduo tem de realizar as coisas. Because gifts is the ability that refer to that ability that the person has to do things. Então é fácil você impressionar multidões, chamar a atenção de pessoas com dons e habilidades. It's very easy to impress people with your gifts that you have. Então você diz, uau, que pregador, que cara abençoado. When you see someone, or maybe he's sharing, or playing, or doing some things, wow, he's a man of God. Que mensagem, que pregação, que louvor, que cara que canta, que voz é essa? Or maybe he's going to say, what a message, what a words, what a
nice voice that this person has. Agora veja bem, esses dons ou habilidades eles podem ser muito natas na vida de uma pessoa. Or you need to pay attention because all these gifts can be inherited in this person's life. Né? Pode ser herdada geneticamente. Você já viu pessoas assim? And also some people, they was born with these gifts in their lives. Como por exemplo, inteligência, né? Espírito de liderança, né? Música espontânea, o cara que toca, pensa. Then some people, they inherit, they was born with this kind of gifts, or they are intelligent, they have capacity for leadership or music, because they was born with it. Porque ele herdou geneticamente, pode ser da sua família, de seus pais. He received genetically from their parents. Ou pode ser também desenvolvidas também. Also, these gifts can be developed. Né? Por exemplo, é fruto de um processo de aprendizado ou treinamento. Because many times these gifts is a fruit of learning process or training. Por exemplo, como cultura, conhecimento bíblico, oratória mesmo. Like a culture, about teachings, about the Bible, you can receive it training or learning. Então, é normal, tudo aquilo que você pratica, você vai desenvolver, você vai se tornar melhor naquela área. Everything that you practice, you are going to become better in that area. Né? Ou pode ser supernatural, né? Sobrenatural. Or you can inherit to receive, you can learn, but also you can receive it in a supernatural way. Que é resultado de uma ação espiritual na vida de alguém, de uma pessoa. Because like some people, they can receive some gifts in a supernatural way. Então, mas isso aqui é muito perigoso, preste atenção. This is danger. Pay attention. Você pode ter como fonte, né, uma fonte vinda de Deus ou do reino das trevas, de Satanás. Some gifts can have a source from God or from the darkness, from Satan. Da mesma forma como Deus nos levanta para servir Ele, Satanás levanta alguns servos seus para servir Ele com dons e habilidades técnicas impressionantes. In the same way that God called and gave us gifts, Satan also has called some of them and gave gift to their children. Né? Como, por exemplo, né, como adivinhação, feitiçaria e muitas outras obras das trevas. And there are a lot of works of the darkness, like witchcraft, and some people receive it through the darkness. Então eu recordo que uma vez tinha uma mulher na praça da minha cidade. I remember also in my hometown, in the square. E tinha uma pessoa com ela, então essa pessoa amarrava um pano na vista dela. And this woman, she had something covering her eyes. Então ela pedia que uma pessoa tirasse sua identidade e aquela pessoa que estava com ela segurava na mão. And she would ask to someone to take her identity, ID card, for example. Então tinha muita pessoa em volta dela. And a lot of person around her. Porque chama a atenção das pessoas. Because this call the attention of the people. E aí ela falava o nome da pessoa, a data de nascimento dela, o nome dos pais delas, o endereço atual que ela morava. And that person who was blind her eyes, she was able to say the name, the date of birth and the parent's name and address. E eu fiquei impressionado, realmente eu fiquei impressionado com aquilo, eu nunca tinha visto. And I was so impressed. How could someone do that? Eu digo, uau, isso é de Deus. And he said, he thought at that time, this is from God. No. É lógico que eu não era convertido ainda. And he was not born again in that time. Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. And he didn't have this knowledge that today he have. Mas como no caso da igreja, nós temos como fonte Deus, né? Que deu à igreja dele dons do Espírito Santo para nós realizar, fazer algo sobrenatural também. But we as a church, we have received from God the gifts of the Holy Spirit that we can be anointed to receive this power also. Que essas pessoas podem ter muitas habilidades, dons, mas elas não têm caráter. And the point is,
Many people has gifts, but do not have character. Então, nada disso me impressiona mais. And nowadays, this kind of gifts don't impress me anymore. É muito importante distinguir, né, dons de caráter. It's very important to distinguish, to see the difference between gift and character. São duas coisas diferentes. Because it's two different things. Então preste atenção, né? Caráter fala do que uma pessoa é no seu dia a dia, do que aquela pessoa é. Character speak of what a person is. Enquanto que o dom se refere ao que ela faz, às ações que ela faz. While gifts refer to what one is able to do. Agora veja bem, se dom facilmente impressiona os homens, as pessoas em sua volta, If gifts can easily impress men, o caráter, ele chama a atenção de Deus. character draws the attention of God. Amém? Glória a Deus. Então isso acontece porque todo homem tende a concentrar-se na aparência. This is because normally man tends to focus on appearance, Enquanto que Deus, ele se preocupa com a essência, com o coração do homem. while God cares about the sense and the heart of the person. Então, o ministério de uma pessoa na casa de Deus tem que trazer tanto o fator dom, né, habilidade, quanto o fator caráter. And in the church, beloved brothers, a leader in the house of God must bring both gifts and character. Então, há uma ordem de prioridade entre, né, e equilíbrios entre essas duas verdades. And there is one order of priority or balance between these two truths. Vamos olhar então para a vida de Davi um pouco. Let's look to David's life. Salmo 78, versículo 72. In the book of Psalms Jesus- 78 verse 72. Diz assim, ó, ele, falando aqui de Davi, tá? Os apacentou ao povo de Deus, né, segundo a integridade de seu coração, e os guiou conforme a perícia de suas mãos. Psalm 78, 72, and David shepherded them with integrity of heart, and with skillful hands he led them. Então esse texto está se referindo a quem? A Davi, o grande pastor de Israel. Todo mundo que conhece sabe disso. And this text refers to David, the greatest shepherd of Israel. O único homem na Bíblia chamado o homem segundo o coração de Deus. And the only man called a man after the heart of God. Então, através do ministério de Davi, nós podemos entender e aprender esse sucesso, né, que Davi teve no seu ministério também. Through David's life, we can understand why he had a great success in his life. Porque está baseado aqui em duas verdades na vida de Davi. Because his success is based on two truths: Integridade de coração integrity of heart e habilidade de mãos. and skillful hands. Tanto para trocar, adorar o Senhor, como também para pegar na espada e ir para a guerra. Even to worship the Lord with his hand as to go to the war to fight. Então, o grande alicerce de um ministério, né, de liderança, o ministério, ele é aprovado pela integridade do coração da pessoa. Or the greatest foundation in the leadership of ministry is the integrity of heart. Então, o caráter, né, da vida de Davi, né, era fundamentado, né, o seu ministério era fundamentado nesse caráter dele ali, que ele tinha diante de Deus. And this was like the character of David, and his life was founded in this cornerstone, heart full of integrity. Então, isso que fez de Davi ser um homem especial, um homem segundo o coração de Deus. This is why God is called the man according God's heart. Né, que Deus deu a capacidade para ele de governar, né, o seu povo e de sair à guerra também. And God gave him this ability to lead his people and also to go to the war. Por causa dessa sinceridade
do coração de Davi, por causa da transparência do coração dele, levava, né, Davi até essas atitudes corretas. And because of his pure heart, this broken heart, God led him to all these victories. Então são dois fatores importantes. Then these two important factors in our lives. E o segundo é perícias de mão. And the first is heart, integrity of heart, and the second skillful hands. Habilidade ou destramento, os dons sobrenaturais são importantes no ministério. Or skills, training, supernatural gifts are very important for the ministry. Porque Davi, ele foi o grande rei, né, sobre o povo de Deus, porque ele tinha perícia de mão, né, habilidade. And David was the great king. Why? Because he had skillful hands. Mas isso não acontece naturalmente. And this is not natural that happens from one day to Porque another. era fruto da busca, do amor, da intimidade de Davi com Deus. Because this was fruit of his request of seeking God and dedication on learning. Amém? Amen? Então, se nós quisermos ter um ministério, né, fantástico, que Deus quer nos abençoar, você tem que se dedicar, se aproximar de Deus, ter um coração quebrantado, íntegro, transparente diante dele. And if you want to have a ministry that will touch people, you need to have these both things: a broken heart and to be able to learn new skills. Agora veja bem, Saul. Let's see about the King Saul. Saul foi o primeiro rei que antecedeu, né, Davi. Saul was the first king that preceded David. Você pode observar que ele era cheio de capacidade, de habilidades também. You are going to see that the King Saul was full of gifts. Mas ele foi rejeitado por Deus por causa da sua não transparência com Deus, da sua não reverência a Deus. The King Saul was full of gifts, but he was rejected by God because of his heart. Ele não tinha um coração íntegro para com Deus. He didn't have a righteous heart. Enquanto que os dons de Davi estavam sustentados por seu caráter. Or David's gift was sustained by his character. Amém? Amen? Você está entendendo? Are you receiving? Né? Você pode até atrair grandes multidões por causa das suas habilidades. Through your abilities and your gifts, you can attract multitude of people. Então o que nós vemos hoje? And what we can see happening today. Muitos ministérios acabando em ruínas e escândalos, assim como terminou os dias de Saul. Many ministries have come to scandals, ruins, as the ministry of King Saul went to destruction. Então é como uma casa sem fundamento, sem um forte fundamento, uma base. Ela vai vir a ruína e vai ser grande quando vier. Jesus nos ensinou isso. It's like a house without foundation, firm foundation. One day they will fall apart. Amém? Amen? Então vamos ver aqui algo interessante. A necessidade de modelos. Let's see something very important. The need of a role model. Que na formação do caráter é fundamental ter um modelo ou modelos a ser seguido. Lord brothers, we are talking about role model, and in character formation, it is essential to have one outstanding example or então, a role model. O modelo é a referência, né, a ser seguida, ensinada, né, inspirada, uma pessoa que nos anima, que nos inspira. Or what is a role model? A role model is a permanent reference that guides us, teaches us, and inspires us. É uma pessoa um modelo que nos corrige, que nos desafia a superar a dificuldade da vida. And also, this person is one inspiration to help us and also to correct us when we are wrong. Amém? Amen? Eu tenho meus modelos de liderança. I have my role models in my life. Que me produz, que me chama a atenção, que me traz admiração, que me faz inspirar nessas pessoas. And I am always inspiring in this kind of people that are the models in the church. Não, e geralmente nós imitamos aqueles que nós admiramos. And normally we have admiration for those who inspire us. Não é verdade? Isn't it? Seja para cantar, seja para tocar, seja para pregar.
even though it's for to preach, to teach, to sing, these people inspire us. Seja para ser um grande governante, um grande profissional, ou um jogador de futebol, qualquer área profissional sua, alguém tem que te inspirar. In every area, like to play football, to go to the governments, or to do something, you are inspired by others. Não é verdade? Isn't it? Nossa casa, nossos pais, eles têm que nos inspirar algo, tem que ter algo diferente que nos chama a atenção, tem que nos atrair. And also our parents, normally they inspire us. Então veja bem, Deus estabeleceu uma reverência muito concreta quando Deus nos criou. Or this role model produce inspiration in us. Veja bem, Gênesis 1:26 diz assim: assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou à imagem de Deus. Genesis 1:26 says, let us make mankind in our image, in our likeness. Quem era o modelo? O modelo era ele mesmo, Deus, a sua imagem. Who was the model? God himself was the model. Amém? Então, embora por causa do pecado nós tenhamos perdido essa imagem de Deus. And although because of sin we have lost his image, mas Deus, ele nunca negou, né, o seu propósito de nos restaurar, né, como trazer a sua imagem novamente. And God never denied his purpose to restore us and shape us again in his image. Amém? Amen. Quantos querem serem transformados? How many of you would like to be transformed? Então, primeiro ponto aqui, que a igreja, olhando para nós, a igreja ela se edifica através de referências. Then the first point is, the church is built through example. Amém? Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. For example, Paul the apostle said in 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. Então, nós é que temos que chamar essa responsabilidade para nós e falar para os outros: seja o meu exemplo, como eu sou de Cristo. Some people say follow Jesus, but this is not what Paul the apostle said. Paul the apostle took the responsibility. He said, follow me, because I'm following Jesus. Veja o que o apóstolo fala novamente aqui em Filipenses 4:9. Let's see Philippians 4:9. Diz assim, ó: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Amém? Aleluia. Aleluia. Então veja bem que Paulo ele tinha essa clareza de que a igreja edificada, né, ela tem um princípio, né, ser edificada através de um modelo. Or Paul had this principle that the church is built through this foundation, or this model, this role model. Quem que é o modelo? Who is the model? Cristo é o modelo perfeito e absoluto, né, para ser seguido. Christ is the perfect and absolute role model. Mas entre Cristo e os novos discípulos, é necessário que os discípulos mais maduros, eles sejam exemplos, quem já está mais velhos na igreja. Yeah. But between Christ and the new disciples, it's necessary that more mature disciples be one example also. Amém? Amen? Glória a Deus. Então veja bem o que o apóstolo Paulo fala ao seu discípulo Timóteo. Let's see what Paul the apostle said to his disciple Timothy. Diz assim, ó: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. 1 Timothy 4:12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set one example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. Amém? Amen? Glória a Deus. Glory to God. Pedro vai dizer aos presbíteros a mesma coisa. Peter said the same thing to the priests. 1 Pedro 5:2-3 diz assim: aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu e seja um exemplo para o rebanho. 1 Peter 5:2-3 says, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not lording it over those
entrusted to you, but being what? Example to the flock. Amém? Quantos aqui querem ser um exemplo? How many of you would like to be one example? Então veja bem, nós é o exemplo para essa cidade. We are the example for this town. Nós é que vamos fazer a diferença para ganhar Mona, alcançar as pessoas de Mona. We need to be the difference in this town in order to win these souls for Jesus. Com o amor, a graça de Deus, o cuidado que Jesus nos mostrou, nos ensinou. Through the love of Christ and His grace that we are going to reach out to these people from this town. Então vamos olhar para Jesus agora. Let's look now to Jesus. O modelo que Deus instalou entre os homens. The model God set to man. Porque Jesus, ele é o referencial de caráter que nós devemos seguir. Jesus is the frame of character which we have to follow. Porque esse é o segundo plano eterno de Deus para nós. And we have to imitate because this is the plan of God for our lives. Porque ele nos transformou, ele nos regenerou, né, para sermos conforme a imagem do seu filho. Because the Bible says He transformed us in order for us to be like the image of His Son. Amém? Amen? Glória a Deus. Então vamos ler primeiro esse texto aqui, Mateus 11, 29. Let's read Matthew 11, Que ele 29. diz assim: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou manso e humilde de coração. Ele está dando um exemplo aqui. Then Matthew 11, 29 says, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Mateus 20, 27, 28 também ele vai dizer assim, ó: quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Another text, Matthew 20, verse 27, 28 says, and whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Amém? Olha o outro exemplo, João 13,15. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Another text, John 13, verse 15, that says, I have set to you one example that you should do as I have done for you. Vamos ver outro exemplo, João 3,34, ele diz assim: eu lhes dou este novo mandamento. Qual o novo exemplo? Novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, também amem uns aos outros. And another example, John verse 13, verse 24 says, a new commandment I give to you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to Então, God. Cristo é o nosso referencial, nosso modelo a ser seguido. Por isso que ele diz: aprendam comigo, sigam-me, sejam meus seguidores. Or Christ is our role model, and He said, learn from me. Veja o que Pedro diz. Let's see what Peter said. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deu o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. 1 Peter chapter 2 verse 21 to 23 says, to this you were called before Christ suffered for you, leaving you one example that you should follow in his steps. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Amém? Amen. Então, toda vez que você for perseguido ou insultado, ponha sua esperança em Deus, o juiz de toda a terra. Then every time people persecute you, remember, he is your judge. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. E ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Ele deixou o exemplo claro para nós. And he is our example.
Amém? Jesus. Veja bem, sem dúvida, não houve um referencial de caráter tão elevado na terra como o de Jesus. Undoubtedly, there never was such high referential on earth that was Jesus. Ele foi perfeito em toda a sua maneira de viver. Jesus was perfect in all his ways of living. Não se corrompendo absolutamente em nada. He never corrupted himself with anything. Porque a sua postura se tornou um modelo, né, inquestionável a ser seguido. And his life and posture have become one unquestionable model to all believers to follow him. Então vamos ver aqui algumas das muitas qualidades, né, morais interiores de Jesus. Let's see now some qualities, moral qualities and inner qualities that Jesus embodied during his year on earth. Now, Primeiro, verdade. first, truth. Isaías, ele profetizou muitas coisas acerca de Jesus, entre elas as seguintes palavras, por exemplo. Isaiah prophesied many things about Jesus. Among them, there is some that we are going to read now. Isaías 53, 9. Diz assim, ele foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Isaiah 53 verse 9 says, Jesus, he was assigned a grave with the wicked and with the rich in his death, though he had done no violence, nor he was any deceit in his mouth. Então Jesus, ele cumpriu literalmente essa profecia. Jesus fulfilled literally this prophecy. Nunca Here. se achou mentira em seus lábios. There was nothing lies on his lips, never. Ele mesmo, Jesus, ele se proclamou o quê? Sendo ele como a verdade. Jesus himself proclaimed himself as the truth itself. Mesmo debaixo de tantas pressões, ele nunca cedeu à tentação de falar enganosamente. Even under pressure, he never said anything or deceived anyone. Nem mesmo para se livrar de perigos ou oposições. Even though to get free from persecution. Então, lendo os evangelhos, você já observou que essa palavra, em verdade vos digo, era constante na boca de Jesus? Do you remember that this phrase, verily, or I say to you the truth? Amém? Em verdade vos digo. He always say, I say you the truth. Always. Então, esse era o cuidado constante de Jesus na sua boca, dizer em verdade vos digo, em verdade vos digo. And Jesus always he was saying, I say you the truth, I say you the truth. Então, Jesus ensinando e dando modelo para que os outros fizessem o mesmo. And Jesus was giving us the model, the example for us to follow. Segundo ponto, caráter. Sinceridade, perdão. Second point, sincerity. Sinceridade. A sinceridade está a um passo além da verdade, porque fala da transparência. Sincerity goes one step beyond truth, because it speaks about transparency. Porque, veja bem, alguém ele pode usar da verdade sem ser transparente. Why? Because one can use the truth without transparency. Então, basta apenas que essa pessoa ela omita, né, aquilo que não lhe seja conveniente revelar da sua própria vida. And because some people they are saying the truth, but they are not transparent and they are lying. Ela fala a verdade, mas aquilo que ela deveria ser transparente, ela esconde. He speaks some truths, but he hide something in his heart. Amém? Did you get? Glória a Deus. Então veja bem, Jesus, ele foi um homem absolutamente sincero. Jesus was a man 100% sincere. Porque os seus seguidores o conheciam completamente o seu coração, porque ele abriu o coração dele. Because all his followers knew him deeply, because he opened his heart to his disciples. Ele era capaz de compartilhar os seus sentimentos mais difíceis. Jesus was able to share, even though his deeply
feelings that he had in his heart. Então veja bem, quando Jesus estava no Getsemane, ele foi transparente, né, com os seus discípulos naquele momento. Ele pediu para eles: orem por mim, eu estou profundamente angustiado. When Jesus was in the Gethsemane, what did he say? Please pray for me, because I am distressed. Assim como também ele era capaz de dizer o que ele pensava, né, o que ele pensava ou o que ele cria. And also he was able to say what he thought and what he believed. No momento mais difícil, mesmo que isso pudesse causar-lhe rejeição por parte das pessoas, ele era transparente. Even though people would reject him because of the truth, he always said the truth. Amém? Amen? Você está me entendendo? Terceiro ponto, incorruptibilidade. Third point, incorruptibility. Jesus, ele não se vendia. Jesus was not corruptible. Por quê? Porque ele sabia qual era o propósito do Pai, né, para ele. Because he knew the Father's purpose for him. Então ele não aceitou nenhuma oferta, né, nenhum suborno que o desviasse de cumprir o seu propósito. And he didn't accept an offer that would divert him from fulfilling the purpose of God. Veja bem, Satanás ofereceu a Jesus, né, riqueza, honra, glória, poder, mas Jesus não aceitou esse suborno. For example, Satan, he offered riches, glory to him, but he didn't accept. Os homens queriam fazer dele rei, Man wanted to make him a king, mas ele renegou tal propostas. but he rejected it. Também Jesus, veja bem, ele resistiu, ele não diminuiu o peso das suas pregações para perder multidões. Or Jesus didn't preach one preaching not so strong in order to please people. Quando Jesus teve que falar a verdade, ele falou a verdade, manteve a verdade. When Jesus, he needed to speak the truth, he spoke the truth. Ele chegou o momento de dizer para os seus próprios discípulos, para os seus dois: se vocês não querem ir também, vocês querem me deixar, vão também. Also Jesus said to his own disciples, would you like to go away as many of them went away? Muitas vezes Jesus optou ficar sozinho, falar a verdade, continuar com a verdade, do que agradar multidões. Many times Jesus, he talked like he preferred to be alone than to be with the multitude. And in order to not to please the multitude. Amém? Você está me entendendo? Amen? Are you? Por causa da verdade, da sinceridade, da transparência, você tem que estar disposto a perder muitas pessoas em nossa volta. And because of the transparency, many times we are going to miss some people, we're going to lose friends. Então, Jesus era um homem guiado por princípios e não por oportunidades. Jesus was guided by principles, not by opportunities. A sua bússola era o caráter santo e não oportunismo. Or his compass was his holy character, not the opportunities. Você está entendendo? Are you understanding? Quarto ponto, honestidade. Fourth, honesty. Jesus foi um homem honesto. Jesus was one honest man. Ele cumpriu toda a lei de Deus e a lei dos homens. He fulfilled the law of man and the law of God. Os inimigos o acusavam de quebrar seus costumes religiosos. The enemies accused Jesus for breaking their religious customs. Mas nunca puderam apontar uma atitude de desonestidade na vida de Jesus. But they never ever pointed one attitude of dishonesty. Mesmo quando eles estavam armando ciladas, muitas vezes armaram ciladas para Jesus. Even though they set some traps for Jesus. Então veja bem, uma vez eles vieram para Jesus. For example, once some people came to Jesus. E disse para ele assim: é legal pagar imposto a Roma? And they said, it's legal, it's right to pay tax to Rome. Porque naquela época, né, os impostos eram muito pesados para eles na época. Era colocado os impostos muito alto para que eles pagassem. Because in that time, actually, it is the same. Tax was very high for the people to pay. Qual foi a resposta de Jesus? And what was Jesus' answer? Não só que eles pagassem o imposto. Jesus said, you have to pay the taxes.
Mas ele diz assim: a César, dê a César o que é de César. But he said, give to Caesar what belongs to Caesar. Então Jesus ele praticou. And Jesus practiced everything. He fulfilled all the laws of man and Ele God. também pagou os seus impostos. And he himself paid his taxes. E dos seus discípulos também. And also his disciples. Mas tem muita gente negando o imposto, sem querer pagar o imposto para o governo. And many people don't pay tax to the government. Tenta roubar do governo e de Deus. And some people, they are robbing the government and also robbing God, because they don't give tithes and offerings also. Não é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas para com Deus. Because they are not faithful to God and not faithful to the government. Caça um meiozinho de não pagar, de trabalhar de uma forma que não vai pagar o imposto para o governo. And sometimes they are working away and they are not paying to the government. Então não é honesto. And this is not honesty. Amém? Amen? Glória a Deus. Glory to God. Quinto, fidelidade. Fifth, faithfulness. Era outra marca do caráter de Jesus, era a sua fidelidade. Another hallmark of Jesus was faithfulness. Né? Jesus levava até as últimas consequências, mas ele permanecia com a fidelidade. Also, when Jesus had promised something, he would go to take the ultimate consequences. Amém? Amen? Because what he said. João 13:1. John 13 verse Diz assim, 1. ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Amém? Amen. Glória a Deus. Ele nunca desistiu de nenhum de nós. He never gave up from any one of us. Então, o seu conceito de amizade era o mais nobre possível. Or his concept of friendship was as noble as possible. Então, nós olhamos como Jesus, né, ele foi abandonado pela maior parte dos seus discípulos na sua morte. And we can see that Jesus was abandoned by the majority of his disciples when he was dying. Ele honrou a aliança que eles tinham com eles e depois foi atrás, foi buscá-los de novo para si. And Jesus honored his covenant with them and sought for them after the resurrection. Amém? Ele não desistiu. He didn't give up on them. Sexto ponto. 6. Compromisso familiar. Commitment to the family. Como que está o nosso caráter com o nosso compromisso familiar? How is your character? Are we committed to the family? Com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, With your spouse, with your children, com os seus pais, with your parents? com a honestidade, honrar seu pai e sua mãe. Are you honoring your father and mother? Então, antes de Jesus se tornar aquela figura popular que ele foi conhecido por toda a região, Before Jesus becoming that popular figure in that region, você sabe, né, que ele era conhecido simplesmente como o filho do carpinteiro. did you know that Jesus was very well known as the son of the carpenter? Porque ele tinha uma característica, um compromisso familiar. Because Jesus had one specific characteristic linked to his family. Então, o seu primeiro compromisso com a família foi a primeira marca anotada pelos homens e também o acompanhou na hora de sua morte. Or his commitment with his family was the first mark noticed by men, seen even at the time of his death. Veja a preocupação de Jesus. Let's see how Jesus was Antes worried. dele partir, ele teve o cuidado de entregar sua mãe Maria para um dos seus discípulos. Before his death, you are going to remember at the cross, Jesus was asking to one of his disciples, John, to take care of his mother. Provavelmente Maria, né, ela mãe de Jesus, era uma viúva, tinha ficado viúva. And probably Mary in that time was a widow. Né, mas ele deixou aos cuidados de quem? Do discípulo amado, João. And Jesus thought about his mother and said, please take care of my mom. E o que a Bíblia diz? And what the Bible says? Que daquele dia em diante, João a tomou para casa, para cuidar dela. And the Bible says, from that day, John took Jesus' mother with him to his house. Como que está o cuidado com seus pais, com sua família, irmãos?
Are you taking care of your family, your brothers, sisters, father, mother? É do caráter cristão cuidar da sua família. Or if a Christian needed to have this character to take care of Porque the family. Paulo ele disse: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, negou a sua fé e é pior do que o incrédulo. Because Paul the apostle said, those who abandon family, they are worse than the unbelievers. Amém? Sétimo, Amém. pureza sexual. 7, sexual purity. Jesus, né, devido ao caráter da sua missão vicária, ele manteve-se solteiro por toda a sua vida. Because of his mission, Jesus remained single for life. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. And the Bible says Jesus was tempted in every area. A sua postura moral e ética foi absolutamente respeitado por todas as mulheres. He was tempted, but he did not sin, and Jesus was respected by all the women. Tanto que muitas o seguiam e o ajudavam Jesus sem nenhum constrangimento. And also many women was following Jesus and helping Jesus financially, because Jesus always respected women. A Bíblia fala de uma mulher, né, Cusa, que era esposa do funcionário, né, do governo de Herodes naquela época, que ajudava Jesus com seus bens. And also the Bible says about a woman that he used to work for the government, for Herods, and also the Bible says that she was helping Jesus financially. Agora veja bem, embora tinha muitos inimigos à espreita de Jesus, procurando achar ele, né, para acusar ele de alguma maneira de algum erro. And then Jesus had a lot of enemies that were trying to accuse him about something. Jamais Jesus foi acusado de imoralidade ou um pecado sexual. But never ever, no one accused Jesus about immorality. Porque certamente a sua vida, a sua conduta, seu estilo, seu princípio de vida nunca deu lugar a isso. Because his behavior, his character was perfect and respectful. Amém? Oitavo ponto. Number 8. Domínio próprio. Self-control. Houve muitos momentos em que Jesus poderia usar da violência por estar sendo agredido ou pressionado, como muitos nós fazemos muitas vezes. There are many times in Jesus' life that he could use violence because he was being humbled and battled. Mas o seu domínio próprio era algo maravilhoso. But he had self-control. Ainda que as suas atitudes ou palavras muitas vezes eram duras. Even though his words sometimes was harsh. Jesus ele nunca ultrapassou os limites e o respeito humano. He never surpassed the human limit. Por causa desse fruto do Espírito, domínio próprio. Because he had self-control. Amém? That is fruit of the Spirit. Amen? Último ponto. The last point. O nono ponto aqui. Ausência de preconceitos. Absence of prejudice. Jesus ele viveu num tempo e num lugar onde o preconceito racial e religioso era muito grande. Você sabia disso? Jesus lived in a time where in a time and in a place where racial and religious prejudice were very high. Mas Jesus ele tratou a todos com a mesma igualdade. But Jesus treated everyone in the same way. Então vamos ver umas verdades. Ele fez questão de receber as crianças. For example, he let the children come to him. Valorizar os pobres. He gave value to the poor. Aproximar-se de pecadores, publicanos e leprosos da época. He approached to sinners, lepers and tax collectors of that time. Pessoas que eram totalmente rejeitadas, excluídas da sociedade. People who were excluded from the society, he approached to them. Então, além de Jesus exaltar os gentios que viviam entre eles da época também. And also Jesus, he blessed the Gentiles that were rejected in that time. Amém? Amen? Você está entendendo? Para nós concluir aqui, And to conclude, vamos estar falando aqui do discipulado e transmissão do caráter de Cristo. we are going to talk now about discipleship
and the transfer of Christ's character. Qual que é o propósito de Deus para a sua igreja? What is the purpose of God to His church? É ter uma grande família, né, de muitos filhos semelhantes a Jesus aqui nessa terra. The great purpose of God is to have a great family with many children like Jesus Christ on earth. Então significa que o caráter santo de Cristo precisa ser formado em cada cristão, em cada um de nós. And that means that the holy character of Christ must be formed in every Christian. E Deus, ele tem muitas ferramentas para tornar isso uma realidade nas nossas vidas. And God has many tools to do it in our lives. Amém? Agora, a principal delas, And the main one too. eu creio eu, o seu discipulado. I believe that the main way that God can do that is discipleship. Amém? Muitas pessoas estão na igreja, mas elas não aceitam o discipulado, a visita, a aproximação delas. Many people, they are in church, but they do not accept discipleship. No one to approach and try to help them. Deus, ele age por meio da sua palavra. God acts through the word, dos ministérios da igreja, the ministry of the church, da comunhão dos santos, the fellowship of the saints, e da ação direta do Espírito Santo na sua vida, and the action of the Spirit, das provações e de muitas outras maneiras. São ferramentas de Deus transformar o nosso caráter. Other ways. Amém? Glória a Deus. Amém. Mas a forma legítima, mais clara que Jesus deixou para nós foi essa: o discipulado. And the very clear way in the New Testament that Jesus left and said for us is discipleship. Qual que é o mandamento de Jesus para nós? What is the greatest commandment of Jesus for us? Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Go therefore and make disciples. Faça-me seguidores. Or make disciples. Amém? Followers. Você está entendendo? And this is through discipleship. Então, fazer discípulos é moldar vidas conforme o padrão de Deus, especialmente através do ensino e do exemplo. Or making disciple is shaping lives to God's standard, especially through teaching one example. Amém? Amen. Você está entendendo? Então, quando alguém ele nasce de novo, and when someone born again, beloved brothers, eu ensino muito isso na minha célula. O seu espírito é recriado. I used to teach in my cell group that when someone born again, his or her spirit is recreated. E você recebe uma nova natureza, a natureza de Deus. And you receive a new nature of God. Mas preste atenção. But pay attention. O caráter dessa pessoa, the character of this person, que recebe influências de temperamentos negativos, maus hábitos, that received a lot of bad habits, por exemplo, sentimentos ou conceitos errados, or feelings or wrong concepts that this person received, está impregnado na nossa pessoa, no nosso caráter. And it's in her life or his life. Então isso precisa ser trabalhado dia após dia, dia após dia. Isso leva meses, anos e anos. And this take time because there are many bad things that is in your life that need to be transformed and changed. Amém? Deus levou tanto tempo para transformar o caráter de Moisés, 40 anos. God took 40 years to change Moses' character. 40 years. Para tirar alguns conceitos, algumas religiões que tinha nele. To take out some things of religion, old habits in his life. Abraão, 25 anos. Abraham, God took 25 years. E quem estava discipulando eles? And who was discipling them? Deus. God. Amém? Yeah. Você está me entendendo? Are you understanding? Mas eu creio na promessa e no compromisso de Deus para com cada um de nós. And I believe in the promise of God that He has for every one of us. Até hoje meu caráter está sendo transformado. My character has been transformed until now.
He said, Amém? yeah, my character has been transformed until now. Na minha vida familiar, no meu chamado, no meu ministério, In my life, family, my ministry, in all areas of my life, quem é o meu discipulador? who is the one who disciple me? Pastor Márcio. Pastor Márcio. Quem é o seu discipulador? Who is your discipler? Quem que você chama para ser? Você já chamou alguém para me discipula, me ajuda? Who is the one who call your attention, who rebuke you, who helped you? Who is him or her? Quando não temos ninguém para chamar nossa atenção, mostrar os nossos erros, você continua andando no mesmo caminho. When you don't have no one to correct us, we are going to be the same, doing the same things again and again. Achando que está certo, seus conceitos estão certos. And you are going to think, okay, I am right. Vamos terminar com esses dois versículos aqui. I'm going to finish with 2 verses. Que diz assim, ó. Paulo diz assim a Timóteo, ao seu discípulo Timóteo: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. 2 Timothy 2, verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Novamente, 1 Coríntios 11:1. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. And again, 1 Corinthians 11, verse 1. Follow my example as I follow the example of Christ. Amém? Vamos ficar de pé, por favor? Let's stand up, please. Eu te desafio hoje. I challenge you today. E é o desafio diretamente da palavra de Deus para cada um de nós. And this is sorry, Então, don't não terminei ainda. The service didn't finish. Okay? And this is the challenge of God for all of you that are receiving the word of God. Colocar-se como modelo e ensinar outras pessoas a serem modelo. To stand as a model and to teach other people to live God standard. Amém? Amen? A sermos padrões de Deus aqui nessa terra. We needed to be model of God in this earth. Seja modelo e faça o mesmo para que essas pessoas também possam ser modelos. You needed to do your best as a model and to help others to be the model. Vamos orar? Feche Let's seus pray, olhos. please.